Olá pessoal, bem-vindo novamente aí ao canal Contexto Bíblico. Nós estamos numa série falando sobre alimentos dentro da Bíblia e nós estamos vendo se Deus realmente ele se importa ou não se importa do que nós nos alimentamos. Estaremos passando aqui um pano de fundo que seria o princípio para que quando nós formos tratar de vários textos isolados que vai falar sobre alimentação, principalmente o apóstolo Paulo fala muito disso, aparentemente acaba que contradizendo com outros textos bíblicos. Então esse pano de fundo que nós vamos apresentar hoje, com alguns textos, servirá de base para nós entendermos outros textos, ok? O Velho Testamento, ele precisa se harmonizar com o Novo Testamento. Hoje acontece que muitos não aceitam o Velho Testamento, já outros não aceitam o Novo Testamento, mas a Bíblia completa ela é o Velho e o Novo Testamento. Então, nós vamos, dentro dessa visão, nós vamos então analisar hoje esse pano de fundo, que é o princípio, a base, para que nós possamos então, em cima disso, entender os outros textos que vai falar sobre alimentação, ok? Então nós vamos começar lá do início. Vamos lá em Gênesis. Estou aqui com a Bíblia Sagrada, Almeida Revista Atualizada. E nós vamos lá para Gênesis no capítulo 1, verso 29 e 30. Então aqui nós vamos ver o princípio, né? E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Bem claro. Deus disse que daria todas as ervas para que servisse de alimento para os seres humanos. Versículo 30 diz que e a todos os animais da terra e todas as aves dos céus e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. Ou seja, então a erva verde que Deus fez surgir da superfície, ele serviria de alimento para o ser humano recém-criado e também para os animais. Então essa foi a origem da alimentação, uma alimentação vegetariana, né? No começo o ser humano não se alimentava de carnes. Muito bem, vamos ver aqui o segundo texto então, nesse pano de fundo, para que nós possamos compreender então, quando nós formos em outros vídeos, analisar outros textos isolados, para que nós compreendamos o que realmente aquele texto está querendo dizer. Então nós vamos agora em Gênesis capítulo 9, Gênesis 9, versículo 3 e 4. 3 e 4. Diz assim: Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, lembra lá em Gênesis 1, quando Deus diz que deu a erva verde para alimento? Agora está dizendo aqui, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Verso 4. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis.
Então nós vimos aqui que agora Deus, ele permite o ser humano se alimentar de carne. Agora, por quê? Porque aqui está dentro de um contexto, aqui Deus está falando com Noé, e o que aconteceu? Houve um dilúvio, e esse dilúvio então destruiu toda a vegetação, e Deus pede para que Noé colocasse os animais dentro da arca, e o resto para que não destruísse. Agora, os restos dos animais e dos seres humanos, dos ímpios, todos eles pereceram na água do dilúvio. Agora é interessante que, se nós olharmos aqui, voltando um pouquinho, nós estamos lendo capítulo 9, verso 3 e 4. Agora, se nós analisarmos aqui Gênesis capítulo 8, versículo 20, acompanha comigo. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Então, quando Noé saiu da arca, ele erigiu um altar, e era o costume, então, de sacrificar animais em adoração a Deus, em gratidão, oferecendo a Deus um sacrifício. O sacrifício era feito somente com animais limpos. Porque nós vamos ver daqui a pouco que, apesar de Deus ter permitido o alimento carne agora, depois do dilúvio, Deus ele faz uma separação de carne limpa e de carne imunda. O próprio Deus faz isso, o que criou os animais. Só que isso vai estar, nós vamos ler depois, lá em Levítico 11, que foi dada essa lei ali para Israel, para toda a humanidade. Agora, aqui você percebe que Noé já tinha esse conhecimento. Bem antes de Israel, bem antes. Então já tinha esse conhecimento. Então, agora você volta um pouquinho, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares. Quantos pares? 7 de animais limpo. O macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par. O macho e sua fêmea. Então Noé deveria então colocar dentro da arca 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Então nós vimos aqui que Noé já tinha sido instruído por Deus a separar os animais para colocar dentro da arca. Deus, então, ao criar o ser humano, Deus também criou a alimentação para o ser humano. E nós vimos em Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30, que era erva verde, que era uma alimentação vegetariana. Depois do dilúvio, Deus então permite, num plano emergencial, que o seu povo se alimentasse de uma alimentação cárnea. Muito bem. Agora, Deus, na sua infinita sabedoria, Deus, ele mostra para o teu povo que há uma diferença dessas carnes que ele permite comer e aquelas que não permite. Ele permitiu comer carne, mas agora ele dá um cardápio de qual carne que você pode comer e qual carne que não pode comer. Então, Levítico capítulo 11, versículo 1, diz assim: falou o Senhor. Quem foi que falou? Foi o Éder? Não. Quem foi que falou? Falou o Senhor. Deus falou.
a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e ruminam. Entre os animais, esses comereis. Versículo 4. Destes, porém, não comereis. Quem disse isso? O Senhor Deus. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, que têm unhas fendidas. Ou seja, então qual animal que Deus permitiu comer? Deus disse, olha, vocês agora estão liberados para comer a carne. Lógico, porque não tinham o que comer. Quando o dilúvio abaixou, eles só tinham os animais dentro da arca. Eles precisavam se alimentar. Então Deus agora permite uma alimentação carne. Só que Deus ele faz agora um cardápio, quais os animais que poderiam comer e quais os animais não poderiam comer. Ok? Muito bem. Então quais são os animais que podem comer? Aqueles que ruminam e têm as unhas fendidas, o casco dividido. Todo animal que tem o casco dividido e ruminam, esses você pode se alimentar, disse Deus. Agora, se aquele animal rumina, mas não tem o casco fendido em dois, ou tem o casco fendido em dois e não ruminam, esse será imundo, não podereis se alimentar dele, disse Deus. Então nós vemos aqui há uma separação que o próprio Deus faz. Essa lei que está em Levítico, repito a dizer, esta lei não é lá, nós vimos lá em Gênesis, que Noé já tinha esse conhecimento. Esse conhecimento não apareceu aqui. Ele já havia, esse conhecimento já existia de animais limpos e animais imundos para Noé. Tá? Então, continuando aqui, Levítico capítulo 11, no versículo 4. Vamos repetir o 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, ele rumina, mas não tem unha fendida. Então o camelo, segundo a palavra de Deus, segundo Deus, não poderíamos se alimentar de camelos, de carne de camelos. Este vos será imundo, disse Deus. O arganaz, porque ele rumina, mas também não tem unhas fendidas. A lebre, ela rumina também, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. A lebre também, disse Deus, que é uma carne imunda, não deveria ser alimento para o ser humano. No versículo 7 do Levítico 11, diz assim, também o porco, porque tem unhas fendidas, tem um casco dividido, mas não ruminam. Então esse já é o contrário. Ele tem um casco fendido, mas ele não rumina. Ele não rumina. Então, o que esse animal, então, vos será imundo. Quem disse isso? O Éder? Não. Quem disse foi Deus. E depois aqui também, ele tem, do versículo 9 ao versículo 12, ele fala dos peixes. Então, todos os peixes que das águas comereis, o seguinte, qual peixe que pode comer segundo a palavra de Deus? O que tem escama e barbatanas. Esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas e nem escama, não comereis. Ok? Serão para vós outros abominação. Ele fala das aves também. As aves, que é abominável, que também Deus não criou para ser usado como um alimento para o ser humano, que é a águia, que está aqui,
Eu estou resumindo, né? Mas depois você pode ler aí. A águia, o falcão, o corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça e também o morcego, tá? Depois do verso 20 para frente, ele vem falando aqui dos insetos também. No versículo 29, ainda no capítulo 11 de Levítico, ele diz assim, olha, outros animais que não foi permitido porque são animais imundos. O rato, o lagarto, o crocodilo, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Muito bem. Então nós vimos que foi dado ao ser humano a se alimentar de uma alimentação vegetariana. Depois Deus permitiu a alimentação de carne. Porém, Deus fez um cardápio para o ser humano, olha, para o povo de Israel. Porque eles tinham passado entre 400 e 430 anos escravos no Egito. E lá eles se alimentavam de todo tipo de carne, todo tipo de alimento. Porque eles acabaram sendo influenciados por aquela cultura de outro povo, que não era o povo de Deus, pela cultura egípcia. Então ali eles comiam de tudo. Então aqui Deus falando para Moisés e para Moisés passar para o seu povo quais seriam as carnes que é considerado limpo e aquela que é considerada imundo e abominável diante de Deus, que não deveria nenhum de nós se alimentar. Por quê? Porque trariam problemas, trariam doenças. Porque ele não foi criado por esse propósito. Ok? Não foi criado para esse propósito. Muito bem. Aí nós temos aqui uma complementação que está em Deuteronômio 14, que é uma complementação de Levítico 11. Então nós vamos aqui para Deuteronômio 14, falando do mesmo assunto, capítulo 14, Deuteronômio 14, capítulo 14, versículo 3. Vamos ler o versículo 4. São estes os animais que comereis. Mesmo assunto. Olha os animais que Deus diz que podemos comer. O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais comereis. Porém, estes não comereis. Qual que não pode comer? Segundo o Senhor Deus disse. De novo, o camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm unha fendida. Imundo vos serão. Verso 8. Nem o porco, porque tem unha fendida, ou seja, o casco dele, o pé dele tem um casco dividido em dois. Mas o porco ele não rumina. Imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Certo? No versículo 11 também aqui ele fala, no versículo 12, ele fala aqui das aves, que não comereis, a águia, que não pode comer. Agora falando das aves agora, né? A águia, o quebrantoso, a águia marinha, o açor, o falcão, o milhano, o corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça e o morcego. Então, essa foi a instrução que Deus deu. Né? Nós vimos aqui bem claro que disse o Senhor Deus, aquele que criou todas as coisas. Bom,
Vai anotando aí, é bom você ir anotando, porque isso vai ser um pano de fundo, vai ser uma base para que nós possamos analisar outros textos que vai falar da alimentação, que aparentemente contradiz o que o próprio Deus disse. Nós precisamos harmonizar o Velho Testamento com o Novo Testamento. E o Novo Testamento tem que se harmonizar com o Velho Testamento. Tá? Não pode se contradizer, apesar que existem sim uma aparente contradição. O problema não está na Bíblia, o problema está em nós como interpretamos ela. Por isso que esse canal tem essa finalidade, nós analisarmos o contexto que nós já vimos. Tem aí em outros vídeos aqui no canal, que você vai lá, que você pode ver que está falando da questão como que nós compreendemos a Bíblia. A Bíblia, ela precisa ser analisada dentro do contexto. Tá? E o contexto, você vai, às vezes vai para o Velho Testamento, às vezes vai para o Novo, às vezes vai para um livro de Deuteronômio, Marcos, Apocalipse, Daniel. Então, você precisa, quando você vai analisar um assunto, você precisa pegar todos os textos que vai falar sobre aquele assunto, para você ter um contexto daquilo. Tá? Então, até aqui nós vimos que qual foi a alimentação que Deus permitiu para nós. Agora nós vamos... Eu até citei isso aqui em outro vídeo, mas vamos repetir lá. É 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, que também está num contexto aqui, que nós vamos analisar em outro vídeo. Mas eu só vou ler aqui o contexto final aqui. Diz assim: portanto, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, se vamos comer, se vamos beber, fazer qualquer outra coisa, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, Deus, ele diz que qual seria a nossa alimentação. A nossa alimentação original é vegetariana. Depois Deus permitiu a carne. Mas que tipo de carne? Aí Deus deu lá a lista de carnes que podia e que não podia. Quem disse aquilo não foi Moisés. Quem disse aquilo não foi Paulo. Quem disse aquilo não foi Noé. Quem diz aquilo foi o próprio Criador de todas as coisas. Ele que criou, ele que disse isso. Muito bem. Então, vamos para mais um texto. Hoje nós estamos apresentando para vocês, agradeço aí até a participação de todos vocês aí. Peço até que você não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo aqui, ajude aí o canal se você gostar, porque o YouTube está trabalhando dessa forma. Quanto mais like nós recebemos, ele vai indicando esse vídeo para que outras pessoas possam assistir, né? Até mesmo aqueles que não são inscritos no canal, tá bom? Então dê o seu like aí, compartilhe, vai ser muito interessante esse tema, né? Nós vamos tratar de muitos textos isoladamente, e que parece dizer uma coisa, mas analisando o contexto e tendo esse pano de fundo aqui, vai ser maravilhoso esse estudo aqui. Então, nós vimos que até agora aqui, que Deus ele criou um cardápio para o ser humano. Né? Se foi Deus que criou o ser humano, nós cremos no criacionismo, né? Então, não existe ninguém melhor para saber o que é melhor para nós nos alimentarmos. Tá? Então, outro texto que eu quero ler com vocês aqui está em 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim, outro texto. Agora, nós estávamos lá no Velho Testamento, agora nós estamos citando alguns textos do Novo Testamento. Tá vendo? Velho Testamento e Novo Testamento.
Por quê? Porque lá em Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para corrigir, para educar na justiça. Então, toda a Escritura. Quando Paulo escreveu isso, ele não estava se relacionando ao Novo Testamento. Ele estava se relacionando ao Velho Testamento. Porque o Novo Testamento ainda estava em processo, ainda ia ser escrito ainda. O Novo Testamento. Não existia o Novo Testamento. Assim como Jesus disse também lá em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Então, quando Jesus está falando de examinar as Escrituras ali, falando com os judeus, ele não estava falando do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não existia. Ele está falando do quê? Do Velho Testamento. Né? E Jesus vai falar mais assim, olha, se vocês não crêem do que Moisés escreveu, como vocês vão crer nas minhas palavras? Então você vê que é um conjunto. Toda a Escritura, você tem que analisar toda a Escritura. Nós não podemos ficar com uma parte e com essa parte não ficar. Nós temos que harmonizar as Escrituras. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bateu com 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E aqui está falando a mesma coisa. Que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Outro texto. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17. É um complemento, mas está falando do mesmo assunto. Não sabeis que sois santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, aquele que destrói o seu corpo, que é o santuário de Deus, Deus vai o destruir. Lógico, é uma força de expressão, né? Porque se você se alimenta de algo que Deus diz que é proibido, mas se nós teimamos, então Deus deixa nós escolher o resultado das nossas ações. Eu não quero de forma nenhuma aqui ser tendencioso. Eu simplesmente estou lendo a Escritura como ela é na íntegra. Eu não quero ser a intenção aqui não é nem de falar a intenção desse estudo não é falar sobre a alimentação em si. Isso aqui nós estamos passando só um pano de fundo para que quando nós formos analisar outros textos isolados, nós vamos lembrar desse pano de fundo e falar, agora eu estou entendendo por que está escrito desta forma. Porque nós temos que ter uma base. Não podemos pegar textos isolados e formar uma doutrina em cima de um texto isolado. Porque aí eu vou ter problema. Então nós somos o santuário, do nosso corpo é o santuário, que o Espírito Santo habita em nós. Então ele precisa estar limpo. Tudo que nós ingerimos, ele vai para o sangue. E do sangue ele vai para a mente. A mente fica entorpecida. E aí você não consegue compreender a Escritura. É 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Verso 4 e 5.
Olha só, olha só. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças. Nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então vamos analisar esse texto aqui. Com calma. Aqui está dizendo, pois tudo que Deus criou é bom. Eu pergunto para vocês, tudo que Deus criou é bom? Sim ou não? Claro, tudo que Deus criou é bom. Deus criou o abutre, o urubu. Eu já tinha falado até em outro vídeo. O urubu é bom? Sim. Deus criou e ele é um animal bom. Mas dentro da sua finalidade. Ok? Então, tudo, essa palavra tudo e nada, ele tem seus limites. Quando a Bíblia fala tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que Deus criou é bom, mas levando em consideração os objetivos. Tudo que Deus criou é bom, sim, nada é recusável. E muitos usam esse texto, principalmente o verso 5, diz que pela oração é santificado. E aqui, se você ver no capítulo 4, está falando aqui de comida, alguma coisa que nós vamos analisar em outro vídeo. Mas aqui muitos usam que quando nós oramos, então o alimento é santificado. Mas é interessante que se você analisar aqui no versículo 5, diz assim, porque pela palavra de Deus. Qual que é a primeira base? Pela palavra de Deus. Primeiro a palavra de Deus tem que estar provando. Ah, está provando? Agora sim. Pela oração é santificado. Primeiro a palavra de Deus. Depois a oração. Porque aqui, muitos textos que nós vamos analisar, não está falando de se a carne é imunda, se a carne é limpa. Essa não era a questão. Quando Paulo trata desse assunto, ele está falando de carne sacrificada. Carne sacrificada a ídolos. E ele fala que o ídolo em si não é nada. Mas muitos cristãos conversos novos conversos, eles tinham essa preocupação. Agora, se uma pessoa te convida para você comer na casa dele, e ele pegou um frango lá, numa esquina lá, num despacho oferecido lá na macumba. Ele pega esse frango, leva para sua casa e cozinha e te chama para você comer. E você é um crente, ali foi oferecido para a entidade. Ok? E agora você chega lá, eu te pergunto, o frango pode ou não pode comer pela palavra de Deus? Pode, é um animal limpo, você pode comer. Só que ele foi oferecido, só que você não sabe. Então, quando você vai comer, você, geralmente, né, os cristãos têm um hábito, que é um hábito que todo cristão deve ter, que quando vai se alimentar, agradece a Deus Pai, agradece a Deus, e na oração o alimento é santificado. Então, lógico, agora se a pessoa souber, já muda um pouco, né? Mas Paulo vai tratar muito desses assuntos, né? Nós vamos analisar quando Paulo fala, olha, quando for no açougue, não pergunta nada a respeito da carne e tal, se é isso, se é aquilo. Ele está falando de carne sacrificada, tá? Não está falando de carne se ela é imunda ou se é limpa. Então aqui diz assim, no versículo 5, verso 5 do 1 Timóteo capítulo 4, verso 5, diz assim, porque pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Então primeiro a palavra de Deus tem que estar provando. Está provando o alimento? Tá. Dentro da palavra de Deus está sendo provado que está sendo autorizado aquele tipo de alimento? Então, ok. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pela oração, o alimento é santificado. Eu faria uma pergunta a vocês. Você acreditaria numa pessoa que ontem te fala algo, te promete algo, e te fala algo, te afirma algo, e quando você vai conversar com ela, ela já muda, ela já tem um outro argumento, ela te fala uma coisa totalmente contrária, ou seja, uma pessoa que tem duas palavras?
Ontem ela te fala uma coisa e hoje ela te fala outra. Você acreditaria numa pessoa assim? Da mesma forma, eu te pergunto, Deus, ele tem duas palavras? Em determinado tempo ele fala isso. Aí, em outro determinado tempo, ele fala, não, eu mudei de ideia, agora vocês não é mais aquilo que eu falei. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus, ele é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Ele não muda. Não há variação de mudança em Deus. Quem muda são os seres humanos, somos nós, mas Deus não muda. Então, esse é o que eu queria passar para vocês. O pano de fundo, porque é nesse pano de fundo, né, nessa série de alimentação, nós vamos analisar os textos isolados dentro dos seus contextos. Porque o objetivo maior aqui é o quê? É analisar os contextos de textos que muitos, até cristãos, até bem intencionados, eu acredito, mas às vezes compreende, por isolar o texto, compreende de uma forma equivocada. Mas quando nós analisamos dentro do contexto histórico e cultural e dentro do contexto imediato, o contexto da própria escritura, você vai compreender qual que é a mensagem verdadeira que está apresentando ali. Espero que você tenha gostado. E você aí que talvez esteja assistindo nós aí, que talvez não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente vai agradecer muito. Vamos levar essa mensagem aí para todas as pessoas que quer conhecer um pouco mais a escritura, né? Tem aí no playlist aí também vários videozinhos aí, as ferramentas que você pode ter para você entender mais a palavra de Deus, a forma de interpretação, versões de Bíblia, são várias versões, né? Então tem muita coisa legal, vai ter muitos textos que nós vamos estar analisando. Nós estamos agora nessa série de alimentação, mas nós vamos entrar em outras séries também. Tem muita coisa legal para a gente apresentar aqui no canal. Obrigado aí pela atenção, um grande abraço, fica com Deus.